Olá, meu irmão, minha irmã, você que é ovelha, você que nasceu de novo, você que já tem o Espírito Santo de Deus. Quero falar nessa hora a respeito de algo que tem a ver com a ação do Espírito Santo de Deus. E é uma palavra educacional. Sempre digo que o significado da palavra educar significa ensinar a pensar. E como nós estamos falando de uma educação a respeito do mundo espiritual, eu queria convidar você, primeiro, a pensar que o que nós vamos falar agora tem a ver com o sobrenatural, algo que vem de Deus, algo que não é do homem, algo que realmente o Criador enviou com um propósito. Atos 2, eu vou ler primeiro. Na verdade, eu vou ler inteiramente o versículo 8. E este versículo, essa palavra tem a ver com o entendimento a respeito do dom de línguas. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Meus amados irmãos, um grande acontecimento, o grande acontecimento do que viria na promessa de Cristo é que ele derramaria o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E estavam ali os irmãos sentados no cenáculo. Eles estavam buscando em oração a Deus. E nesse momento específico, veio um vento do céu. Presta atenção nisso. Veio um vento do céu. Houve um barulho, houve um vento. Depois você leia o capítulo 2 inteiro. É que eu quero expressar a você coisas específicas. Línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles. Meus irmãos, foi um acontecimento glorioso da descida do Espírito Santo sobre a terra. O Espírito de Deus veio para realizar a maravilhosa obra dele. E neste momento, como diz aqui, o povo que estava ali para o dia da festa de Pentecoste, judeus de vários lugares, de várias nações estavam reunidos ali e ficaram espantados com o grande acontecimento. E qual é o grande acontecimento? É que através da palavra que aqueles irmãos, aqueles 120 homens e mulheres, talvez, eram 120 pessoas, eram 120 discípulos, e eles estavam falando, e o que eles falavam eram palavras que eles não entendiam, mas aqueles que estavam ouvindo eles falarem, entrava em seus ouvidos, na verdade, uma conversão, porque eles ouviam na sua própria língua de nascidos. Queridos, o que aconteceu foi que aqueles que receberam as línguas que pousaram sobre eles como língua de fogo, veio do céu. Agora, qual é o resultado? O resultado é que as pessoas ouviam
sobre a glória de Deus. Eles ficaram espantados como que aqueles homens falavam e eles entendiam na sua própria língua. Deus convertia a palavra que saía da boca dos nossos irmãos, Deus convertia o som no som exato das línguas daquelas pessoas que ouviam. Queridos, o acontecimento não tem nada a ver com a festa de Pentecoste. Por isso não podemos associar o acontecimento da descida do Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus na vida dos irmãos, com a festa de Pentecoste. A festa não tem nada a ver. Agora, o que aqueles irmãos estavam ali falando, nem os irmãos mesmos estavam compreendendo o que falavam. Mas aqueles que ouviam sair da boca deles, na sua própria língua, a mensagem de Deus. Compreendeu isso, irmãos? Hoje, nós vemos pessoas usando a ideia do batismo com o Espírito Santo em receber o dom de línguas, que faz com que as pessoas entendam que só há o batismo com o Espírito Santo se falar em línguas. E, na verdade, aquele momento sobrenatural não aconteceu. Nós não vemos nas igrejas de hoje um vento impetuoso. Nós não vemos como repartida na cabeça das pessoas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre eles. Você tem visto alguma língua pousar nos nossos dias? Você tem visto? Como é que você pode considerar línguas de fogo? Meus irmãos, o poder de Deus é glorioso. O que aconteceu ali em Pentecoste, você vê acontecer nas igrejas que dizem que é o Pentecoste, que está acontecendo o batismo com o Espírito Santo. Por acaso alguém ali está entendendo alguma coisa? Porque aqueles que estavam em Jerusalém entendiam na própria língua que eles nasceram. Nós precisamos entender, compreender um momento e compreender outro momento. Porque a Bíblia fala em outro momento a respeito do dom de línguas. E uma coisa que aconteceu aqui, na descida do Espírito Santo, é que aqui se manifestou a glória de Deus de uma forma surpreendente. Agora, percebam que o dom de línguas é narrado pelo apóstolo Paulo como algo divino. Mas que se você estiver na igreja e não tiver ninguém que interprete o que você fala, você tem que ficar calado ou falar baixinho na igreja. As igrejas que não obedecem essa forma, esse formato, ela é uma igreja que desobedecem a palavra do apóstolo Paulo. A Bíblia precisa
existir o ensino para ser obedecida. E por que o apóstolo Paulo disse que ele preferia falar mais na sua própria língua, onde as pessoas na igreja iriam entendê-lo, do que falar no dom de língua, que é um dom que não traz entendimento? Ele prefere falar baixinho ou ficar calado. A igreja precisa ser educada. A igreja precisa ser educada. Eu conheço muitos irmãos que não têm o dom de língua, mas têm uma vida cheia de frutos do Espírito. Nunca falaram no dom de língua. E se o dom de língua é dom, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar os melhores dons. Principalmente o dom de profetizar, de pregar a palavra. Queridos, uma vez que Deus dá o dom, é dom, ele vai ficar em você. Nós não podemos misturar o dom de Deus, que é que são poderes sobrenaturais. Não podemos misturar uma coisa da outra. O acontecimento aqui em Atos dos Apóstolos é um acontecimento específico, é um acontecimento especial, aonde as pessoas todas da cidade de Jerusalém, que estavam para a festa, ouviam a pregação do Evangelho saindo da boca dos homens que não conheciam a sua língua, mas que transmitiam o Evangelho e elas entendiam na sua própria língua. Se você se considera uma pessoa cheia do Espírito Santo e que fala em línguas, eu quero lhe perguntar, as pessoas que estão te ouvindo falar em línguas, elas estão entendendo alguma coisa? O dom de língua edifica a si mesmo. Se não há intérprete, fale baixinho, seja educado. Às vezes o pregador está pregando a palavra de Deus e o irmão está ali falando no dom de língua bem alto. Meus irmãos, vamos nos educar. Eduque a sua vida espiritual. O dom está em você. Quando você estiver sozinho, fale alto quanto quiser, mas você não deve. A Bíblia diz que a gente tem que ter no culto ordem e decência. Nós temos que ter ordem. Está entendendo? Ordem. Ordem, você compreende o que significa a palavra ordem? Significa também a palavra decência. Meus amados, meus irmãos, se não há quem interprete, fale baixinho ou se cale. Não deixe de falar no dom de línguas. Não faça isso. É bíblico. É bíblico. E não deixe ninguém dizer que você está errado. Mas não esteja usando o dom de línguas da maneira errada. Eduque. Se eduque. Porque quem está falando isso não sou eu, é a Bíblia. É o apóstolo Paulo. Se você considera o apóstolo Paulo alguém, obedeça-o. Se você não obedece à palavra de Deus, como é que você vai obedecer ao pastor? Pense nisso. Se reeduque. Se você fala em língua e ninguém está entendendo nada, fale baixinho. Ou então, pare. Porque só está edificando a sua própria vida. É espiritual, é uma bênção, mas não deve ser falado dentro da igreja numa desordem completa. Fico por aqui. Deus abençoe você e que você continue falando em línguas, mas da maneira correta, na educação certa, para que você seja uma bênção. Um abraço.